pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao Tech. Hoje nós vamos fazer mais um comparativo de drones aí. Nós vamos falar do nosso amigo Filme X8 SE 2020, já bem conhecido aqui no Brasil, a versão 2018, a versão 2020 tem sido entregue agora recentemente. E nós vamos falar também do Hubson Zino Pro Plus, que é um drone que ainda está em estreia, ainda não tem nem pré-venda dele, mas estou trazendo para vocês aqui em primeira mão quais são as características e o que esperar comparado aí com o Filme X8 SE 2020. Bora lá, pessoal! Ambos os drones têm aí apresentação até semelhante nos sites deles, você consegue ver que tem até um apelo ali igual de apresentar os recursos ali de forma similar. O Filme X8 SE foca bastante na sua portabilidade, geralmente ele é menor do que os drones aqui, tanto o Hubson Zino Pro Plus quanto o Hubson Zino 2 Plus, que também foi lançado esse ano. Ele tem aí uma carinha bem bacana também, são drones bonitos aí. O filme é branco e o Hubson Zino Pro Plus é preto. Ambos apresentam aí a maior parte dos recursos de forma similar. Vamos ver o que eles têm aí, pessoal. Falando de câmera, o nosso amigo Filme, ele tem aí o gimbal de 3 eixos. Ele consegue fazer filmagem em 4K em 30 fps. Só que o detalhe dele é que ele consegue fazer a transmissão lá em 100 megabits por segundo. Olhando para o nosso amigo Zino Pro Plus, ele também consegue fazer filmagem em 4K na mesma taxa de frames, 30 fps. Porém, ele consegue fazer a transmissão aí no máximo aí em 60 megabits por segundo. A diferença deles aí principal, uma das diferenças principais em termos de tecnologia, é que o Filme X8 SE 2020 usa um chipset da HiSilicon, enquanto que o Hubson Zino Pro Plus usa um chipset da Ambarella A12S, ou seja, A12S. Ambos são chipsets muito bons, mas a Ambarella tem ali uma fama ali, a característica forte dos chipsets dela é um baixo consumo de energia, garantindo a qualidade de imagem com um baixo consumo de energia. Isso traz bastante vantagem para a Hubson em todos os seus drones aí das linhas mais altas, como o Zino 2 Plus e o Zino Pro Plus, porque permite um maior tempo de autonomia, gasta menos bateria, certo? Agora, olhando em termos de câmera ainda, nós vemos que o Filme X8 SE 2020 ele tem um sensor de 1 por 2,6 polegada, enquanto que o Zino Pro Plus ele tem 1/3 de polegada, ou seja, o sensor do Filme X8 SE 2020 é um pouco maior do que o sensor do Hubson Zino Pro Plus. E aí nós podemos esperar as limitações advindas disso, em que por ser um sensor menor, espera-se que a qualidade do Hubson Zino Pro seja um pouco pior do que a qualidade do Filme X8 SE 2020. O Filme X8 SE 2020 apela bastante para o algoritmo inteligência artificial para tentar melhorar sua imagem e poder competir melhor com o Hubson Zino 2 Plus e outros drones que tem o sensor do tamanho de 1 por 2,3 polegadas, mas no caso do Hubson Zino Pro Plus o sensor veio realmente menor. O Hubson Zino alega ali poder usar as lentes, mas sempre lembrando que essas lentes, apesar de poderem ser usadas, elas devem ser compradas separadamente. Vamos falar agora de range, pessoal. Range, uma coisa que todo mundo quer colocar o seu drone para voar e deixar o bicho ir longe, é o range. Nós temos aqui no Filme X8 SE 2020 a capacidade de chegar a 8 km de distância. Essa é uma propriedade bastante interessante que perde para o Zino 2 Plus desse ano, mas comparado com o Zino Pro Plus ele tem exatamente a mesma distância. Ambos conseguem chegar a 8 km de distância. Controle, pessoal. Vamos comparar os controles. O controle do Filme X8 SE 2020 acomoda o celular no centro. Ele também não tem display autônomo e depende do celular para poder você controlar o seu drone. É um controle bem bonito, um controle bem acabado, um controle muito bom de se manusear. E é um controle que particularmente eu recomendo, gosto bastante, apesar da desvantagem de não ter
um display próprio. Olhando para o controle da Hubsan Zino Pro Plus, nós vemos que o controle é similar, também não tem um display autônomo e também depende do celular para poder controlar o drone. O grande detalhe é que o celular, no caso do Hubsan Zino Pro Plus, fica do lado de baixo dos comandos. Particularmente eu prefiro o Zino Pro, o Filme X8 SE 2020, porque eu acho que olhar para o celular no meio do controle dá uma qualidade, um conforto melhor para você comandar do que ter que ficar olhando para baixo de onde estão posicionados seus dedos. Mas isso é uma questão de gosto, né? No entanto, ambos apresentam controles muito legais e de bom acabamento. Vamos falar agora da capacidade de voo, tempo de voo. O Filme X8 SE 2020 apresenta ali 35 minutos de voo, que é muito interessante, pessoal, bastante bem legal. Olhando para o nosso companheiro ali, Hubsan Zino Pro Plus, ele alega chegar a 43 minutos de voo, pessoal. Isso é muita coisa mesmo, pessoal. É bastante interessante, esse seria um ponto muito forte do Hubsan Zino Pro Plus, apesar de não ter uma imagem muito boa, ter o sensor de imagem menor, ele apresenta aí um tempo de voo maior e isso é muito legal. Ele alega ali também ter 40 minutos de flutuação, né, parado ali no ar, sem vento, apenas filmando, então também é algo bastante interessante. O Filme X8 SE, além disso, ele consegue chegar além de ter os 35 minutos de voo, ele chega numa velocidade maior ali de 18 metros por segundo, que corresponde a aproximadamente 68 km por hora, que é bastante rápido. Vamos falar de pouso, pessoal. Filme X8 SE tem um sistema óptico que ajuda a identificar o landpad e fazer um pouso com precisão aí de forma segura. Essa mesma capacidade tem também o Hubsan Zino Pro Plus, que é apresentado inclusive de forma idêntica. Então nesse ponto ambos os dois estão empatados. Vamos falar um pouco aqui de Smart Tracking, de facilidades aqui de forma de vídeo. O Filme X8 SE possui o Smart Tracking, mas ele tem 3 modos. O modo Tracing, que você identifica o seu target e ele vai fazendo diferentes acompanhamentos ali, diferentes ângulos. Ele tem o modo Lock, em que ele vai fixar o objeto em perspectiva, vai ficar parado e acompanhar o objeto ao longo aí do seu deslocamento. E ele tem o modo Profile, em que ele vai acompanhar o objeto que está sendo seguido de forma paralela, ou seja, já vai andar junto aí, fazendo como se fosse uma gravação de perfil. São modos de tracking muito interessantes e que trazem resultados muito bacanas nos vídeos. Olhando para o Hubsan Zino Pro Plus, ele também tem a capacidade de fazer o modo tracking, mas ele apresenta de forma mais simples, não temos revelado ainda se ele tem alguma capacidade ou algum modo tão interessante quanto os que apresentam o Filme X8 SE. Aparentemente não tem, mas também consegue fazer o modo tracking, que é bastante interessante. Nesse ponto eu diria que o Filme X8 SE 2020 por enquanto apresenta maior vantagem. Capacidades de foto aí, pessoal, ambos têm a capacidade de fazer fotos em panorama. Tanto o Filme X8 SE 2020 quanto o Hubsan Zino apresentam similaridades muito grandes. Ambos conseguem fazer landscape de 180, o portrait de 180, ou seja, fotos horizontais e verticais estendidas. A grande diferença é que o Filme X8 SE 2020 consegue fazer um panorama 3x3 estendido ali, enquanto que o Hubsan Zino Pro consegue fazer o panorama esférico, que é bastante semelhante ali ao panorama apresentado pelos drones da DJI. Vamos falar aqui de modos de vídeo aqui em termos de Orbit. O Filme X8 SE 2020 apresenta alguns modos bastante interessantes, além de simplesmente ficar rodeando o objeto. Ele tem o modo Circle, em que ele anda em volta do objeto. Ele tem o modo Espiral, em que ele anda em volta do objeto, porém subindo.
Mas ele tem 2 outros modos inteligentes de voo que são muito interessantes para fazer os seus vídeos aí de forma bem bonita, bem acabada, que é o modo Rocket, em que ele vai se aproximando de você como se ele fosse um míssil ali para te atingir, né, que vai dando aquele aspecto de aproximação. E ele tem o modo Drone, em que ele está perto de você e ele vai voando sozinho para trás e subindo, dando uma impressão de distanciamento. São modos muito interessantes que a gente confere aí geralmente nos vídeos cinematográficos. Agora, pessoal, vamos falar do que tem em um drone que não tem no outro. Filme X8 SE apresenta aí sistema à prova de chuva, que eu não vou testar no meu drone mais uma vez. Apresenta um sistema aí de pairar automaticamente caso ele chegue em uma zona em que não se pode voar. Apresenta o retorno por bateria baixa. Essa feature tem também no Zino Pro Plus, mas vamos ver quais os outros detalhes aí. O Film X8 SE 2020 ele tem a capacidade de fazer um hover a 30 metros de altura sem necessidade do sinal de GPS. Isso é muito bom, porque pode fazer um voo estável aí dentro de um ambiente fechado, né? O que geralmente não é possível fazer se o drone aí não tiver essa condição e não tiver sinal de GPS dentro do ambiente fechado, você vai se colocar em risco. Essa feature, essa capacidade, o Film X8 SE 2020 apresenta, mas o Zino Pro Plus não apresenta. Smart Shot. O Film X8 SE 2020, além dos modos já olhados como o Smart Tracking e os panoramas, ele também apresenta a possibilidade de fazer o Hyperlapse e também o modo de voo planejado. No modo de voo planejado, você faz o traçado de onde você quer que ele ande. Você pode fazer o traçado lá pelo GPS e tal, e ele vai fazer um circuito automaticamente. Isso, como eu já mencionei em outro vídeo, é muito interessante para pessoas que têm, por exemplo, propriedade rural e quer fazer um monitoramento de onde estão suas vaquinhas, de como estão os bezerros no pasto, como estão suas criações, como estão suas plantações. Você faz o traçado, coloca o drone para rodar dentro de uma altura que você já conhece, num percurso já estabelecido, e você vai ter isso aí de forma automática, sem precisar ficar se preocupando muito, que é muito legal esse modo aqui. Ele também tem a capacidade de fazer o Hyperlapse, que ele vai fazer ali o modo Free, o modo Focus e o modo Waypoint, em que ele fica paradinho ali e ele faz aquela filmagem que depois fica aparecendo câmera lenta ali. O que é muito bacana, também tem um efeito cinematográfico muito interessante. O Film X8 SE 2020 também alega fazer boas fotos noturnas. Isso é muito interessante, principalmente se considerando que ele tem um sensor de 1 por 2,6 polegadas, ou seja, não é um sensor tão grande, mas ele alega usar um sistema de inteligência artificial, um algoritmo inteligente para poder melhorar suas fotos noturnas. Isso é muito bacana, comparado com o Option Pro Plus, que não apresenta essa propriedade. O Film X8 SE 2020 também tem uma coisa muito interessante, que é o modo de busca e resgate, onde ele consegue fazer um zoom digital de até 3 vezes. Com a sua precisão de GPS, ele garante ali uma facilidade de encontrar o seu alvo e serve para buscas de pessoas perdidas na floresta, animais perdidos, qualquer tipo de busca que você precise, tem dificuldade de chegar fisicamente no local e que o drone possa facilitar. Esse modo Search and Rescue não é apresentado pelo Zino Pro Plus. E uma coisa bem interessante é que o Film X8 SE 2020 ele consegue fazer os vídeos de forma mais compactada. Ao invés de usar o sistema H.264, ele usou H.265, que permite fazer uma compactação aí de até 40% comparado com o H.264. Isso é muito interessante. Eu fiz uns vídeos, já usei esse formato e deu boa. Não houve perda de qualidade de imagem comparado com o H.264. Depois eu vou fazer um vídeo comparando um com o outro e vocês me dizem se perceberam alguma diferença. Beleza, pessoal, agora vamos falar do que o Zino Pro Plus tem, que não tem no Film X8 SE 2020. O Zino Pro Plus, ele apela bastante para as propriedades de bateria, assim como o Zino 2 Plus, ele também tem uma bateria melhorada.
No caso, a bateria do Upson Zino Pro Plus tem capacidade de 5.000 mAh, ou seja, uma bateria gigante, maior do que a do Filme X8 SE 2020, que é de 4.500 mAh, e muito maior do que a bateria do Upson Zino 2 Plus, que é de 3.800 mAh, se não me engano. Uma coisa bem bacana que tem nesse drone é que você não precisa ter hub para carregar mais de uma bateria. Ele a princípio carrega até 3 baterias conectando uma na outra. Isso é muito legal, não precisa ter outros tipos de hub e etc para fazer um carregamento, e elas são inteligentes, vão carregar primeiro a bateria que estiver mais cheia e por último a bateria que estiver mais vazia. Uma coisa também muito legal nessas baterias é que elas vão ter a possibilidade de ser usadas como power bank, ou seja, você vai poder conectar um cabo nela, conectar no seu celular e carregar o celular, carregar qualquer outra coisa usando ela. Ponto de atenção: elas não poderão ser usadas no Zino Pro, nem no Zino 2, nem no Zino 117, porque se você colocar, vai queimar a placa. Já tem esse aviso lá no site da Upson, em que se você trocar a bateria do Upson Zino Pro Plus e colocar ela no Zino Pro, vai queimar o seu drone Zino Pro. Não use. Agora, pessoal, vamos falar de preço. O Filme X8 SE 2020 versus o Upson Zino Pro Plus. O que vai acontecer de preço? Filme X8 SE $400 e Upson Zino Pro Plus $399, o preço de lançamento. Pessoal, o preço é muito similar. Os drones têm muitas coisas boas, muitas coisas em comum, tem vários recursos, são drones excelentes. O Filme X8 SE 2020, como apresentei no outro vídeo, a princípio eu prefiro ele ao Zino 2 Plus pelo seu preço, comparando aí pelo nível de recurso que ele tem. Comparando com o Zino Pro Plus, realmente é uma briga bem difícil, considerando que o Zino Pro Plus tem mais tempo de bateria. Porém, se você quer fotos melhores, o Filme X8 SE tem condições técnicas melhores para isso. São drones que eu posso considerar um empate entre eles, e realmente é muito difícil de escolher entre eles. Se você quer comprar o seu Filme X8 SE 2020 ou o seu Upson Pro Plus, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para você clicar e comprar. Lembrando que o Upson Zino Pro Plus ainda está em estreia, e ele, assim que tiver ele à venda, eu vou colocar o link dele atualizado aqui. Beleza, pessoal? Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido útil para vocês. Se vocês gostarem, vou pedir para vocês se inscreverem no canal, deixarem o seu joinha e nos acompanharem aí para os próximos vídeos. É isso aí, pessoal, tudo de bom para vocês, um abraço, tchau, tchau.